E hoje nós começamos uma nova jornada, uma nova caminhada, uma nova série. Se na série Fundamentos nós tivemos toda semana pregadores diferentes, nessa série que nós temos, que começa hoje, vocês vão ter que me aturar durante 5 semanas, as 5 semanas de agosto, estaremos ministrando a vocês acerca de algo que talvez realmente eu, pastor Vitor, ou alguns poucos possam ministrar de maneira mais precisa para o seu coração, que é sobre a visão, a missão da igreja. Querido, toda igreja, ela tem uma visão, uma missão. Toda igreja tem. Talvez a igreja de onde você veio não tenha ela escrita, não tenha ela divulgada, não tenha ela patenteada, mas existe. As suas ações, as suas prioridades, para onde ela está caminhando, é um apontamento daquilo que é importante para ela, do seu alvo. Nós cantamos agora, nosso alvo é Cristo. Então a igreja, ela tem o alvo que é Cristo, mas nessa jornada, nós, igreja Batista da Vila Capri, a PIB da Vila, nós temos também um direcionamento e queremos caminhar nesse propósito. E hoje justamente esse é o tema da primeira palavra dessa série, o propósito. Querido, qual é o propósito? Qual é o propósito? O texto que eu vou ler, nós já lemos no momento de celebração, que é Filipenses 3, 12 e 14, que diz: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tudo que Deus faz tem um propósito. Você pode repetir comigo essa frase? Tudo que Deus faz tem um propósito. Talvez você não entenda, talvez a sua mente não alcance, talvez você não saiba a resposta. Por exemplo, se você pergunta para mim: pastor, o porquê, qual o propósito dessa pandemia? Eu vou falar: eu não sei, mas eu sei que tudo que Deus faz tem um propósito. Absolutamente todas as coisas têm propósito. Nada que Deus criou no corpo humano, no planeta Terra, nos fenômenos naturais, no cosmo, no universo, tudo tem um propósito. E se você for uma pessoa curiosa, como eu sou curioso, quanto mais você estuda, e tem gente que fala isso, não sei se é uma desculpa para não estudar sobre o argumento da fé, a pessoa fala assim: mas quanto mais estuda, a pessoa mais fica distante de Deus. É mentira. Tá? A pessoa que tem a predisposição para se distanciar de Deus, ela se distancia de Deus dentro da escola bíblica dominical, estudando a Bíblia. Dentro de um seminário teológico, ela distancia de Deus. Por exemplo, eu fiz um curso de pós de arqueologia pré-histórica e histórica, totalmente darwiniana, que ensina que o homem veio do macaco. Irmãos, eu confesso que eu fiquei me segurando na cadeira, mas conforme eu fui estudando e vendo as lacunas, no último dia de aula teve abertura para perguntas. Infelizmente ela não deveria ter feito isso, a professora não deveria ter feito isso naquele momento, que foi a minha deixa. Foram 40 minutos de apontamentos que foram feitos em sala de aula, percebendo lacunas. Ei, peraí, isso aqui, como é que isso aqui existe se não tem um propósito para isso? Porque tudo que Deus faz tem um propósito. Todas as coisas foram criadas com um propósito. Gente, há propósito para tudo. Uma vez eu estava vendo um documentário, e para mim, por exemplo, é uma coisa que não tinha o menor propósito, né? Por exemplo, você está num dia de tempestade, o relâmpago vem, cai, destrói uma casa, mata uma pessoa, e eu pensava comigo: gente, coisa sem propósito é relâmpago, né? Tem propósito. Você sabe qual é o propósito do relâmpago? Não tem propósito nenhum, só causa destruição, caos. É uma coisa sem propósito. E eu fui estudar sobre a natureza dos relâmpagos. Gente, o relâmpago é a única possibilidade de você trazer nitrogênio da atmosfera para o solo. Se não tivesse relâmpago na terra, não haveria vida vegetal na terra. E toda vez que cai um relâmpago, a terra está sendo adubada. Tudo tem propósito. Ou você acha que Deus colocou a lua exatamente na distância que está? Tem propósito que ela está lá. Se a lua for aproximada 1%, se ela for puxada 1%,
A terra vai formar, quer dizer, os mares vão formar ondas tão gigantescas que 7 vezes por dia tsunamis varreriam toda a vida na terra. Foi colocado num local estratégico, numa posição estratégica para exercer força gravitacional, para ter onda, aquela onda legal, para gerar vida, para que o mar não virasse um mangue e ter a sua função. Tudo foi feito. Se a terra fosse colocada no lugar de Marte, congelaria. Se fosse no lugar de Mercúrio, ia evaporar tudo. Tudo foi feito com um propósito. Quanto mais você estuda, quanto mais você descobre, você vai ver que nada nesse universo foi criado sem um propósito. Uma vez uma pessoa queria me pegar, fez uma pegadinha comigo na escola bíblica e falou: pastor, eu sei de uma coisa que não tem propósito no corpo humano. Eu falei: o quê? Porque até onde eu estudei tudo tem um propósito. E ele falou assim: pastor, os cabelinhos que nascem dentro do nariz, isso não tem propósito, só cria sujeira. Não há menor utilidade. Por que Deus fez isso? E eu falei: meu filho, você está falando uma bobeira muito grande, porque você sabia que esses cabelinhos que nascem no seu nariz, alguns mais, outros menos, né? Tem um propósito? Quem sabia disso? Tem propósito. Se você tirar os cabelinhos da nariz, isso acontece? Você vai aspirar partícula sólida de poeira. Você vai morrer de doenças pulmonares. É um filtro. Tudo que Deus faz tem um propósito. Não há nada sem propósito. E eu pergunto para você: qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito? Já que tudo que Ele faz tem um propósito, qual é o propósito da igreja? Se nós abríssemos nessa manhã, para você que está acompanhando pela transmissão, se nós fizéssemos uma enquete, perguntando para cada um dos senhores qual é o propósito da igreja, dificilmente nós chegaríamos a um denominador comum, porque cada um tem uma ideia sobre o que é a igreja, cada um tem uma visão sobre a igreja. Ah, pastor, para mim igreja é adoração. Ah, pastor, para mim igreja é trabalho de evangelismo. Pastor, para mim igreja é a obra social. Pastor, para mim igreja é a comunhão, é o partir do pão. Cada um vai ter um direcionamento sobre o que é a igreja. Mas quando nós falamos sobre igreja, nós falamos sobre algo que é a criação de Deus. Então, antes de perguntar para mim e para você, por isso que, desculpa falar aqui um português muito claro, pastor, qual é a sua visão sobre igreja? Não interessa, me perdoe essa franqueza, porque a minha visão sobre a igreja não interessa. O que interessa? Qual é a visão de Deus sobre a igreja? É o que Deus pensa sobre a igreja. Porque a igreja não é do pastor Leonardo, não é de vocês. Vocês sabiam disso? A igreja não é nossa. A igreja é de quem? É a noiva de quem? De Cristo. Então, quando nós falamos sobre igreja, nós precisamos perguntar: ei, peraí, igreja, ela é a noiva de Cristo, foi criada por Deus. Então, peraí, eu tenho que saber o que Deus pensa sobre a igreja. Qual é a visão que Ele tem sobre a igreja? E nós podemos descobrir a função de alguma coisa de duas maneiras. Existem duas maneiras para você descobrir a função de uma ferramenta, de um aplicativo, de um eletrodoméstico. Você pode perguntar para a pessoa que criou: olha, qual é a função desse eletrodoméstico? Ah, isso aqui serve para isso. Ou você pode ler o manual de instrução. É exatamente a mesma coisa. Se você quer descobrir qual é a função e qual é o propósito da igreja, você deve conversar com o criador dela, ou ler o manual de instrução. Quantos tem o manual de instrução na mão aí? Está com o seu manual aí? Então, é o manual. Então, é aqui que você vai encontrar qual é o propósito da igreja. Efésios capítulo 1, versículo 11, declara assim: todas as coisas foram feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Então, tudo foi feito de acordo com o seu plano. Mateus 16, versículo 18, Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja. De quem é a igreja? É dele. Ele deixou muito claro. E essa é uma coisa que eu tenho no meu coração, irmãos. Deus não me chamou para edificar uma igreja, uma denominação em meu nome. Graças a Deus que a Igreja Batista tem isso muito delimitado. O pastor não é dono de igreja.
Não, graças a Deus, esse livramento nós temos. O dono da igreja é o Senhor. Ele é o dono da igreja. É Ele que dita o que é interessante para a igreja. Ele é aquele que edifica a igreja. Querido, nós só encontraremos o verdadeiro propósito da igreja e nosso alvo em Cristo. É nele. Por isso eu quero convidar você nessa manhã, nesse tempo que nós temos aqui, de olharmos um pouco mais atentamente para aquilo que é o alvo de Deus para a igreja. O que Deus espera da igreja? O que Deus espera da gente aqui? Porque nós somos uma igreja, irmãos, muito boa. Muito boa. Nossa igreja é uma igreja com coração generoso. A nossa igreja é uma igreja que se importa. A nossa igreja, ela desde muito cedo entendeu a necessidade de ter estruturas flexíveis para servir mais rápido, para abençoar vidas mais rapidamente. Então, o que nós podemos fazer para avançar ainda mais? Quando trago essa palavra aqui, eu trago para você que está chegando para a igreja recentemente, trago para você que está acompanhando a gente, está namorando a igreja, né? Tem gente que chega, vem, senta, tal, está namorando a igreja, e não tem problema, você pode namorar a igreja, é importante que você conheça a igreja. Por isso estou fazendo questão de trazer essa palavra nas celebrações de domingo pela manhã, para que você tenha conhecimento, para que você chegue ao final dessa jornada, dizendo assim, essa é a minha igreja, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero cooperar, é aqui que eu quero desenvolver os meus dons espirituais, é aqui que eu quero ser abençoado, porque precisamos ser claros na nossa premissa. É como se fosse um ônibus, pense num ônibus. Você está aqui em Araruama, você precisa ir para Cabo Frio, aí passa um ônibus escrito no letreiro, Niterói, você vai entrar nele? Não, porque o ônibus é o mesmo modelo, tem 4 rodas, tem um motorista, não sei se tem cobrador ainda, nem sei se tem cobrador, tem não? Na minha época tinha cobrador, né? Mas está lá, igual, mas dependendo do nome que vem em cima, não atende a direção que você está indo. E a igreja é a mesma coisa, irmãos. Uma coisa que eu queria pedir para vocês aqui hoje, chegando aqui, você que está chegando e conhecendo a igreja, não julgue a igreja. Não julgue a igreja, irmão. Pastor, porque eu vi numa outra igreja que eu fui muito maltratado. Deixa o passado para trás e olha para frente, mas não julgue a igreja, irmão. Sabe por quê? Porque já existe aquele que se colocou como juiz sobre ela. Faz isso não. Nós não fazemos isso aqui. Nós não vamos aqui apontar dedo para dizer, essa igreja é melhor, essa aqui é pior, essa aqui tem uma visão boa, Deus tem um propósito para cada um. A visão que Ele deu para a gente, talvez não deu para outrem. A visão que Ele deu para um irmão lá no centro do Rio de Janeiro é uma, para a gente é outra. Então nós temos que estar comprometidos com a visão que Deus nos deu e caminhar nessa direção. 5 são os propósitos essenciais de Deus para a igreja. A igreja existe para cumprir 5 propósitos essenciais. Esses 5 propósitos são propósitos inalienáveis. Não dá para ser igreja sem viver estes 5 propósitos. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Primeiro deles, Deus nos planejou para celebrar o seu nome. A igreja existe para celebrar o nome de Jesus, amém? Quantos concordam com isso? Diga amém. Deus planejou a sua igreja para o louvor da sua glória. A Bíblia diz no Salmo 100, versículo 1: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Existe um chamado de Deus para a igreja, voltado para a adoração. Irmãos, uma das razões que justificam a existência da igreja é o nosso desejo de adorar a glória de Deus. E quando você vem nessa casa com esse propósito, as coisas encaixam. Eu vim para adorar. Uma coisa acontece. E vou falar um mistério para você. Quando você vai a qualquer lugar que você for, uma casa de Deus, se você entrar lá com esse propósito, eu vim para adorar, não estou nem aí, vou olhar para o lado, olhar para o outro, não, eu vou vir para adorar. Você vai adorar a Deus. Por isso, irmão, que eu fico bem com qualquer ambiente, irmão. Eu fico bem com qualquer ambiente. Aqui eu fico bem, a nossa igreja, no nosso estilo, na nossa maneira de adorar. Aí me chamam para pregar num culto pentecostal de fogo. Sabe o que é pentecostal? Fornalha de fogo. Eu me sinto bem, irmão.
eu vou lá para adorar. Aí me chamam para pregar na igreja batista mais conservadora. O povo até brinca comigo, poxa pastor, o senhor está de terno, deve estar indo pregar fora, né? Aí eu botei terno, gravata para pregar na outra igreja. Vou lá, me sinto bem. Por que não vou lá, irmão, para julgar a maneira que o irmão adora, a maneira que o corinho, o hino que o irmão canta? Eu vou lá para adorar a Deus. E quando você vai para adorar a Deus, a coisa acontece, porque você encaixa com um propósito. Você está me entendendo? Quando nós nos reunimos, irmãos, em unidades menores, grupos pequenos, e você vai num grupo pequeno com o propósito de adorar, a coisa não flui? Sim ou não? Então, porque a adoração é essencial, é essência. Você sabe que nós vamos adorar a Deus na eternidade? Vocês sabiam disso? Você sabia que quando nossa vida aqui na terra acabar, irmãos, nós vamos encontrar na glória celeste, vamos adorar o Senhor para sempre? E sabe o que vai acontecer lá? Um outro mistério maravilhoso, que até você que não canta nada, lá você vai cantar igual Pavarotti. Vai ter todo mundo voz ungida, vai ter todo mundo voz linda, vai cantar no coral. Vai ser, está na Bíblia, eu acredito. Então a igreja existe para adoração. Em primeiro lugar, a igreja existe para o louvor da glória de Deus. Tudo foi criado para a glória de Deus, para dar prazer a Deus, para o agrado de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Tudo no universo foi criado para a glória de Deus. Por isso que eu digo para você que eu sou um naturalista, né? Na adoração eu sou um naturalista. Eu gosto de me conectar com Deus através da natureza. Tem gente que não curte, né? Mas eu gosto demais, gente. Chega num lugar assim, com aquele riozinho gostoso passando. Imagina agora, gente, lá na serra, esse friozinho de 0 grau. Depois eu mando para vocês no WhatsApp, que eu recebi ontem de um batismo na Rússia. O pastor com um machado quebrando o gelo para batizar os irmãos. Que inveja, irmãos, de fazer um batismo. Que vontade de Deus fazer um batismo nesse frio gostoso. Já pensou, irmão? Ninguém se habilita, né? Ninguém quer se batizar. Mas isso é bênção, irmão, isso é bom demais. Eu vou lá para o meio do mato, lá no riozinho, na cachoeira, e fico sentado. Já contei para vocês aqui essas histórias. Ia lá para a aldeia velha, tinha uma casinha lá, e ficava no meio, subia trilha de moto, fazia trilha, aí lá em cima parava, em cima debaixo de uma ponte, e ficava ali com um pezinho na água, aquele riozinho correndo sozinho, ninguém, e eu ficava lá, irmãos, eu orava, eu cantava, sozinho, irmão, sozinho cantando, adorando a Deus, erguia as minhas mãos em adoração, sentadinho na pedra, e falava com Deus. E um dia eu estava lá fazendo isso, irmãos, passou na ponte, uns camaradas assim, com uns cabelão rastafari, uns dread assim, grandão assim, sabe, eles passaram assim, ficaram me olhando assim, e aí, olhou eu lá, cantando e falando, sozinho, eu pensei assim, nossa, essa erva que ele está é muito forte, né, esse aí está muito chapado esse cara, ele está, na verdade, é mais ou menos isso. Eu não vou explicar também para ele, né? Ele passou, foi embora, eu continuei lá no meu momento de adoração, mas tem gente que se conecta assim, porque eu olho para a natureza criada e vejo a perfeição de Deus, a beleza de Deus. Já viu que quando o homem bota a mão, ele bagunça tudo? Quando o homem bota a mão, bagunça. Então, quando Deus fez perfeito, lindo, e é maravilhoso, eu me conecto com a adoração, porque a natureza foi criada para a glória de Deus. Querido, se uma igreja não existe para glorificar o nome de Deus, ela não serve para nada. Se uma igreja não existe para glorificar o nome de Deus, ela não tem propósito, porque o centro do nosso propósito é a adoração. Nós fomos criados para isso, nós fomos criados para adorar a Deus, acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer outro propósito, acima de qualquer função, qualquer atividade, você foi chamado para adorar a Deus. E adorar a Deus, gente, é muito além do que simplesmente cantar uma canção. Adorar a Deus é você viver a sua vida para agradar a Deus. Adoração é agradar a Deus. Por exemplo, a Bíblia fala, Salmo 149, versículo 4, que o Senhor agrada-se do seu povo.
O Senhor, Ele se agrada do seu povo, assim como um pai. O pai, ele não precisa que o seu filho faça uma coisa extraordinária. Nossa, olha aqui, gente, como que meu filho é maravilhoso. Ele resolveu aqui uma inequação de 3º grau, e olha só como meu filho aqui, ele conseguiu resolver um teorema complexo da matemática. Olha aqui como meu filho aqui, de 2 aninhos, ele conseguiu reproduzir fielmente uma obra de Michelangelo. Olha como meu filho aqui conseguiu fazer uma coisa linda, muito além da média. Não, irmão, não é assim não. Seu filho faz uma coisinha qualquer e você já se enche de orgulho. Ele desenha uma bolinha, dois pauzinhos assim, e bota na geladeira assim, papai e mamãe. Você vai lá e coloca na geladeira assim de orgulho. Ai, que meu filho fez, que coisa linda. O seu filho não precisa fazer nada extraordinário para que você se agrade de ver, para que você pare e fique olhando assim, que coisa linda, olha lá, ele está brincando sozinho, olha lá, ele está fazendo isso, olha a bagunça que ele está fazendo agora, e fica lá olhando. Não sei se você, pai e mãe, também é assim, mas fica lá olhando assim, deixa um pouco lá, deixa ele fazer bagunça. Aí você fica assim, olha que legal, né? Cheio de saúde, brincando. Deus é a mesma coisa para conosco. Ele não espera que você, Deus não está de olho em você quando você entra no templo. Tem gente que acha isso. Tem gente que acha que quando você entra no templo, aí você começa a adorar a Deus, meu alvo é Cristo. Aí ele olha para você, olha, meu filho está cantando lá. Não, irmãos, ele está olhando para você sempre. Você entende isso? E aí a sua vida precisa ser uma vida que aqui, lá fora e em qualquer ambiente reflete a glória de Deus. Tudo que você faz precisa ser para a glória de Deus. Querida, nossa igreja existe para celebrar a Deus com alegria. Nós ainda ressaltamos isso. É celebrar com alegria, porque nós temos motivos para nos alegrarmos na presença dEle. Ainda que tudo ao nosso redor esteja ruim, difícil, nós temos uma esperança viva, irmãos. Amém? Nós temos uma esperança verdadeira que não cairá por terra. Você vai se surpreender com o que Deus está preparando para esse tempo. Porque o nosso Deus não está morto, nosso Deus não está em greve, não tem insuficiência de recursos, não. Nosso Deus continua trabalhando e a história está, convergindo para o centro da sua vontade. Então, precisamos ser uma igreja que adora a Deus com alegria, que exalta a Deus, que glorifica o nome de Deus. Esse, irmãos, é o primeiro e o maior mandamento. Lembra daquele jovem que se encontrou com Jesus e pergunta qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde claramente, olha, ame, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Acho que numa quarta-feira dessa passada, ou no domingo, não lembro, eu disse para vocês que a única coisa que a Bíblia recomenda para que você o faça, sem moderação, é adorar a Deus. É a única coisa. Faça sem moderação, adore a Deus com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem. Você deve adorar a Deus, porque esse é o centro do seu propósito. Oséias capítulo 6, versículo 6, ele destaca, o Senhor fala para você essa manhã, eu quero que vocês me amem, e não que me ofereçam sacrifícios. Irmãos, é lindo você ler a Bíblia e conhecer o Deus da Bíblia. Deus está interessado que você tenha relacionamento com Ele. Deus está interessado que você o ame. Muito antes de você chegar ao templo para trazer o seu sacrifício, a sua oferta, a sua dedicação, você deve amar ao Senhor, porque o que você entrega no altar precisa ser reflexo daquilo que está no teu coração. Se não for, não vale a pena. Você vem aqui de gratidão, com alegria, porque você ama a Deus. Senhor, meu Deus, se eu pudesse, eu dava tudo que eu tenho, a minha vida inteira para o Senhor. Mas como não tem como fazer isso agora, eu entrego essa oferta, entrego o meu dízimo, dedico no teu altar, porque o Senhor tem feito coisas lindas na minha vida. É resultado. Por isso que aqui na igreja a gente tem esse pensamento, né? Não venha para pedir, venha para agradecer. Porque, gente, só o fato de você estar aqui hoje já é um milagre de Deus, amém? Quantos entendem isso, que sua vida é um milagre estar aqui hoje? Então, irmão, celebra, é agradecer a Deus por isso. Segundo propósito de Deus para a igreja,
Deus nos formou para conviver na sua família. Deus nos chamou para adorar, amém? Ok? Agora tem um detalhe. Adorar, eu não sei se você tem esse costume, eu tenho, gente, aí me perdoe. Você costuma cantar em casa sozinho, no chuveiro? Hein? Canta, no chuveiro, em qualquer lugar, você canta? Você gosta? Por que não canta aqui não, louvor? Por que não canta aqui na igreja? Ah, não, na igreja não, tem vergonha, pastor. Mas em casa a gente solta, né? Solta a voz. É bom adorar a Deus em casa sozinho? Sim ou não? É bom. Mas já reparou que é melhor quando a gente faz junto? Existem coisas que você pode fazer sozinho, mas tem coisa que é muito melhor fazer em comunhão. A igreja, ela é justamente isso. Deus nos formou para conviver na sua família. Deus não quer que você ande só. Deus não quer que você caminhe sozinho. Ah, o meu negócio é com Deus. Meu propósito é com Deus. Eu sei, mas você não tem como caminhar só. Nós precisamos uns dos outros. Efésios capítulo 1, versículo 5 declara: seu plano imutável sempre foi de nos adotar para a sua própria família, trazendo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo, e isso lhe trouxe grande prazer. Qual é o propósito de Deus para você? Que você tenha uma família espiritual. Deus não queria somente anjo no céu, Ele queria uma família, e a igreja, ela é a família de Deus. Irmãos, eu arrisco dizer para você que a família espiritual, ela tem uma importância gigantesca para a nossa vida. Não que a sua família material, carnal não seja importante, é claro que ela é, mas você há de concordar comigo que famílias carnais não duram para sempre. Famílias carnais, elas, quando eu falo carnal, estou dizendo família natural, gente, tá? A família carnal é o cara que está na carne, não é isso não. Família natural. Você há de concordar comigo que famílias se dividem pela morte, sim ou não? Pode ser fiel sempre, bonitinho, mas morreu, uma família se separa por causa da morte. Uma família se separa por causa de um divórcio. Não é legal, mas acontece. Famílias se dividem por inimizades, por ressentimentos, por traumas. A família espiritual não. A família espiritual permanece. Eu sou o esposo da Raquel aqui nessa terra, mas lá no céu, eu estou livre, irmão. Ela no primeiro banco, né, você? Não, lá no céu, você sabe que no céu é assim, não é assim. Jesus falou, lá nem se casa, nem se dá em casamento, vai ser todo mundo anjo. Eu sei que essa palavra vai ter um peso depois, mais tarde. Mas é verdade, não é verdade? Você também não vai ficar casado. No céu, eu não sei como é que vai ser isso, porque é um mistério, né? Mas eu acredito que a gente vai ter uma proximidade, alguma coisa diferente vai ter, eu acredito, com a pessoa que foi seu cônjuge na terra. Eu acredito que nós vamos nos reconhecer no céu, é crença minha, né? Mas no céu não haverá mais essas conexões que são relacionadas ao conjugal, ao filho, ao paternal, não. Nós seremos todos irmãos. Então entenda que você, meu irmão em Cristo aqui, e será eternamente no céu. Amém? Nós seremos irmãos eternamente no céu, também seremos uma família espiritual. Então veja que há uma importância muito grande em que você entenda a necessidade de caminhar em comunhão com uma igreja. Irmãos, isso é muito importante ser falado hoje em dia. Nós vivemos hoje em um tempo, em um momento em que a igreja está sendo preterida. A igreja está sendo diminuída em seu valor. O número de pessoas que hoje eles estão caminhando para um evangelho nominal é muito grande no Brasil. As pessoas descontentes com as igrejas agora se juntam àquelas que não voltaram da pandemia, e o número é estrondoso. De pessoas que acham que podem ter uma vida espiritual relevante e frutífera sem estar conectado com a família espiritual da igreja, e não pode. Você não vai frutificar, porque para frutificar eu preciso do outro. Para que eu cresça espiritualmente eu preciso de você, e você precisa de mim. E conforme diz o corinho antigamente, nós precisamos de Cristo até o fim. Lembra dessa musiquinha? Eu preciso de você. Então, cantava. A igreja, ela é um ambiente de crescimento.
Na família espiritual, nós precisamos da igreja, irmãos. A igreja é muito importante. Uns anos atrás, eu ouvia muitas pessoas falar assim, porque não tinha transmissão de culto online, não tinha nada disso. Aí as pessoas falaram assim, eu não vou à igreja não, eu assisto Cristo em Casa. Lembra desse programa que tinha? Nem sei se tem ainda, mas deve ter, tem ainda. Eu assisto Cristo em Casa. E assistindo o Cristo em Casa, não o programa, mas esse modo de viver igreja, sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas estão vivendo crise em casa. Crises em casa. As pessoas estão angustiadas em casa. As pessoas estão ansiosas dentro das suas casas. Estão vivendo um processo depressivo dentro de casa. Por quê? Porque não tem um irmão, não tem um amigo na igreja, alguém que ore, alguém que estenda a mão, alguém que abrace, alguém que acolha, alguém que libere uma palavra, alguém que sente para te ouvir, alguém que chore com você. Irmãos, a igreja é um ambiente extraordinário, a igreja é necessária demais. Se você não conseguir achar que aqui é o lugar para você, eu digo para você o seguinte: procure uma igreja. Você precisa estar em comunhão com uma igreja, seja a PIB da Vila, seja a Assembleia, seja qualquer outra igreja, mas você precisa caminhar com uma igreja. Não dá para você ser um crente frutífero sem estar conectado com uma igreja, irmãos. É essencial. A Bíblia diz em 1 Timóteo 3,15, essa família é a igreja do Deus vivo, o apoio e o fundamento da verdade. Irmão, não dá para você edificar e construir a sua casa espiritual sem fundamentá-la na igreja de Jesus. A igreja tem problema, irmão? Sim ou não? A igreja tem problema, irmão? Sim ou não? Tem. Você sabe por que tem problema? Você sabe por que tem problema? Porque eu estou aqui e porque você está aí. E nós temos problemas. Eu fui lá na igreja, me decepcionei lá com o irmão da igreja. Só com um? Nossa, que livramento, hein? Essa igreja é boa. Irmãos, às vezes a gente está na igreja e a gente tem uma cultura de engano, sabe? Não, essa aqui é na igreja que todo mundo é bênção, essa igreja é maravilhosa, não tem problema. Irmão, você não sabe de nada, inocente. Vocês não estão no gabinete pastoral para ouvir o que acontece. Irmãos, a igreja é uma porta aberta, recebe pessoas de toda a natureza. Tem pessoas que vêm aqui buscando ao Deus vivo, e tem pessoas que entram aqui quebradas, arruinadas, com um passado que só a graça de Deus. Mas a igreja serve para isso, para acolher, para abraçar. Nós precisamos da igreja, irmãos. Nós precisamos da igreja. É muito importante e quero dizer para você que é essencial. 1 Pedro 2,17 diz: mostrem um amor especial pelo povo de Deus. Queridos, precisamos amar a nossa igreja. Eu amo a minha igreja. Torço pelo dia em que eu serei substituído aqui por uma dessas crianças que ministram hoje no Vila Kids. Meu sonho, irmãos. Já pensou? Eu, pastor já velhinho, tal. Aí chega um garoto desse aí que está lá no Vila Kids hoje, perturbando as tias, bagunçando tudo, comendo a merenda dos outros, e tira a meleca, cola na camisa do coleguinha. É isso mesmo, gente. Você acha que estou falando de outra pessoa? Estou falando de mim mesmo. Era assim, era terrível quando era criança, mas estava na igreja, sendo ministrado, sendo abençoado, e um dia a chave virou na minha cabeça. Aí já pensou, lá daqui a uns... Não, deixa quieto, não vou falar anos não, porque vai revelar agosto é o mês do meu aniversário, irmãos. Está chegando, né? Então é melhor não ficar revelando essas coisas, daqui a pouco o irmão começa a fazer conta, aí é complicado. Mas daqui a alguns anos, uma criança dessa aqui assumiu o ministério, aí eu vou ficar sentadinho aqui, velhinho, reclamando, essas crianças só botam esses rock and roll, reclamando da música, reclamando do som. Olha lá, na minha época não era assim. Que é assim, né? Mais ou menos as gerações, né? Conflito geracional. Mas, irmãos, que privilégio da nossa própria casa, né? Levantar uma nova geração. Vai ser lindo, irmãos. Vai ser um sonho. Devemos orar por isso. Ame a sua igreja. Essa aqui é a sua igreja. Ame a sua igreja, torça por ela, vibre com ela. Eu dei o exemplo domingo passado sobre o time de futebol, exemplo péssimo, mas é para você entender. Amar, gente, é vestir a camisa,
É você vestir a camisa, é você esperar sempre pelo melhor, é você torcer pelo gol aos 47 do segundo tempo. Você está sempre esperando algo bom acontecer. É o torcedor que ama. Assim a igreja deveria ser, assim deveria ser nós em relação à igreja. Eu amo a minha igreja, pode estar tudo complicado, mas eu amo a minha igreja, e aqui que eu estou, eu torço por ela, eu luto por ela, visto a camisa. Se tiver que entrar em campo, eu entro, chuto a bola e vou peitar o inimigo, e não vou deixar barato não, mas eu vou levar essa vitória para minha casa. Nós deveríamos ser uma igreja também assim comprometida com o que Deus tem para nós. Portanto, a igreja é muito importante, amém? Quem entendeu aí? A igreja é muito importante, irmão, tá? Aqui, se está aqui, assume compromisso, tá? Pode namorar, mas essa igreja aqui é séria de responsabilidade, então casa logo, resolve, bota a aliança no dedo, através do batismo, carta de transferência, aclamação, resolve, para que você seja da família. Terceiro, Deus nos criou para crescer espiritualmente. Então eu falei para você que Deus nos criou para celebrar, para adoração, Deus nos criou para conviver na família espiritual que é a igreja, e Deus nos criou para crescer espiritualmente. Querido, não adianta você ir à igreja adorar a Deus. Na igreja eu vou lá para adorar a Deus, tem a minha galera, comunhão, mas eu não estou preocupado com o meu crescimento espiritual. Esse aqui é um propósito essencial. Querido, Deus não quer que você permaneça uma criança espiritual para sempre. Deus quer que você cresça, Deus quer que você amadureça. O problema é que, diferente do crescimento natural, o crescimento espiritual, ele é processual. O crescimento natural, se você está vendo lá, ela cresce naturalmente, é normal a criança crescer. Mas o crescimento espiritual, ele depende de quanto você investe nisso. Por isso que você vai encontrar pessoas com 70 anos de idade imaturas espiritualmente, porque não conhecem a palavra, não se submetem àquilo que ouvem, não aceitam direcionamento de ninguém, o coração está fechado. Então, irmão, o cara não cresce. Ele fica na igreja e se orgulha, bate no peito e fala: eu sou da igreja aqui há 50 anos. Não quer dizer nada, porque não serve a ninguém e a sua vida não é inspiração para ninguém. Deus quer que você cresça espiritualmente, não para que se torne igual ao pastor Leonardo, não. Deus quer que você esteja imagem de Cristo. A medida da estatura do varão perfeito é Cristo. Então eu tenho que olhar para ele. Se você olhar para mim, é claro que você vai pegar bons exemplos, assim como o apóstolo Paulo falou: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sim, se você olhar para mim, você vai pegar bons exemplos, mas eu preciso alertá-lo, que eu sou humano, eu sou pecador, eu falho, tem dia que eu acordo estressado. Eu não sei vocês são outro estágio espiritual, mas tem dia que eu acordo estressado, irmão. Não é isso? Não sei você como é que é na sua casa. Então, eu estou olhando para ele é meu modelo. Pastor, mas presta atenção, está todo mundo fazendo agora. Não interessa o que está todo mundo fazendo. Eu quero saber o que Jesus diz sobre isso. O meu modelo não é o que é comumente aceitável. O meu modelo é Jesus. E a igreja, ela existe para isso. A igreja existe para crescer espiritualmente. Irmãos, Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça. Romanos capítulo 8, versículo 29. Pois Deus conhecia de antemão as pessoas e as escolheu para se tornarem iguais a seu Filho. Deus chamou você para ser um cristão. Sabe o que significa cristão? Cristão significa pequeno Cristo. É uma cópia de Cristo. Um pequeno Cristo, um Cristozinho. Alguém vai olhar assim: esse camarada é igual a Jesus. É isso aí, isso é ser cristão. E é o que nós precisamos ser. Olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Esse sempre foi o plano de Deus. Lembra que quando Deus criou o homem, Deus criou lá o jardim, preparou todo o ambiente era favorável para que o homem crescesse, para que o homem multiplicasse. Aí Deus criou o homem e diz assim: façamos o homem como? A nossa imagem e a nossa semelhança. Esse sempre foi o propósito de Deus. Esse propósito não é o propósito de Jesus, é o propósito da criação. Deus criou você à imagem e semelhança dele. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Por isso, irmãos, que a nossa igreja, ela não vai recuar em servir o próximo, em servir o ser humano, independente de onde ele estiver. Mesmo que esteja na sarjeta das drogas, do alcoolismo, vivendo em situação de rua, quando você olha para uma pessoa assim, você deve lembrar desse versículo: ei,
esse camarada ali, deitado em fezes humanas, ele não foi criado em imagem e semelhança de Satanás, ele foi criado em imagem e semelhança do meu Deus. Ele tem dignidade, ele merece o meu respeito, ele merece o meu amor, a minha atenção. E é por isso que a gente não pode hesitar, irmãos, e continuar e avançar. Não só continuar, devemos avançar naquilo que Deus colocou no nosso coração para fazer. Deus quer que você tenha, seja a imagem e semelhança de Deus. Aí alguém diria assim: ah, pastor, ser a imagem e semelhança de Deus não quer dizer que nós seremos deuses. Não, você nunca será Deus, nós nunca seremos deuses. A imagem e semelhança de Deus quer dizer que eu preciso ter em mim o caráter de Deus, os atributos de Deus. Para aqueles que estudam a teologia sistemática, os atributos de Deus são divididos em duas partes: os atributos comunicáveis e os não comunicáveis, os incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus todo poder, Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, onipresente, Ele é eterno. Esses são atributos exclusivos de Deus. Mas Ele quer compartilhar com a humanidade os atributos que Ele pode comunicar. O seu caráter, a amor, a justiça, a lealdade, a bondade, a mansidão. Isso são atributos do caráter de Deus. E Ele quer que o ser humano seja conforme os seus atributos, conforme Ele criou na sua criação original. E Jesus, Ele então vem para resgatar o projeto, o plano original. Deus, Ele é muito interessado, Ele é muito mais interessado em quem você é do que aquilo que você faz. Entenda isso. Deus está muito mais preocupado com quem você é do que de fato com o que você faz. Deus quer que você cresça em intimidade com Ele. Eu já citei esse versículo algumas vezes, mas é sempre bom lembrar. Esse texto está muito forte no meu coração, quando falo lá que no final dos tempos muitos dirão para Jesus: Senhor Jesus, em Teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres e sinais, falamos de novas línguas, e o Senhor Jesus lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, maldito, porque nunca vos conheci. A questão não é o que você faz, a questão é quem você é. Você entende isso? A questão não é o que você faz para Deus. Deus não está interessado no seu trabalho. Deus está interessado em relacionamento, em intimidade com Ele. E intimidade com Deus é crescimento espiritual. Deus quer que você cresça espiritualmente. Deus quer que você amadureça espiritualmente, que você invista na sua vida espiritual. Que esse tempo sentado aqui, ouvindo palavra, recebendo, é crescimento espiritual. É crescimento. Você está recebendo palavra. Você está recebendo palavra que pode redirecionar a sua vida, que pode alinhar uma nova trajetória para você. Você precisa investir na sua vida espiritual. Filipenses capítulo 2, versículo 5 declara: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ser semelhante a Cristo deve ser a nossa caminhada, deve ser o processo da nossa vida, é para onde você deve apontar. Então a igreja existe para crescer espiritualmente, e a igreja precisa oferecer a membresia, aqueles que estão caminhando conosco, oportunidade de crescimento. Por isso que nós não negociamos, irmãos, ambiente de estudo bíblico, ambiente de oração. Irmão, se você não está investindo em oração na sua vida, você está perdendo muito, você está perdendo o melhor da sua vida com Deus, o melhor. Porque quando você vem para a celebração, domingo à noite, vou vir na celebração, receber uma palavra, você vai ser abençoado pela ministração que Deus colocou no meu coração. Mas quando você vem para orar, você vai receber a ministração de Deus no seu coração, direto, sem intermediários. E eu tenho percebido, irmãos, me perdoe aqui a abertura, que o tempo está passando, as coisas estão se acalmando, e a nossa frequência de culto de oração está diminuindo, irmãos. A nossa frequência de culto de oração tem que aumentar. Temos que orar mais, temos que buscar mais a Deus. Irmãos, eu peço a você que coloque como uma prioridade para a sua vida, separar esse tempo de oração. Vem para cá quarta-feira, a gente vai orar junto, joelho no chão, clamar ao céu. E eu creio, irmãos, que Deus vai fazer grandes coisas. Você acredita nisso? A Bíblia fala isso.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Irmãos, nós precisamos assumir um propósito de oração pela nossa nação. Está chegando, ano que vem a eleição. Você está esperançoso? Você está animado? Eu estou direcionando tudo para Deus. Falei, Senhor, eu não sei mais. Eu já não sei mais. Porque tem gente que fala, não, a igreja tem que ser viés de esquerda. Porque a igreja milita as causas sociais. Aí outros falam assim, não, nem pensar, a igreja tem que ser de direita. A igreja tem que apontar para isso. E posso falar para você, eu ouvi uma coisa essa semana que falei, é verdade. Igreja de Jesus não é nem de direita nem de esquerda, é a igreja do alto. Não pode, irmãos, a gente não pode se envolver com isso. Foi um princípio basilar da reforma protestante, a igreja, a separação de igreja e Estado, e me parece que nós estamos querendo novamente juntar isso. Não, irmãos, olha só, a igreja é do alto, a igreja é farol, mas irmãos, nós temos que brilhar essa luz, porque as trevas estão densas. E eu quero chamar você para esse propósito de oração. Quarta-feira, vim para cá e orar mesmo. Mural de oração lá é um monte de pedido de oração, de gente desesperada pedindo oração. Gente que não sabe mais o que fazer, pede oração. Irmão, vamos vir para cá e vamos orar, irmãos. Estou pensando já em abrir outro grupo de oração na igreja. Tem que orar mais, irmãos. Porque essa é a chave para o seu milagre, para a resposta que você está procurando, para a sua crise, está na oração. Não está na minha palavra, não está na pregação do pastor, na oração, está em você com Deus. Crescimento, isso é crescimento espiritual, isso é maturidade. Quarto, estou correndo aqui para tentar terminar, antes do meio-dia, irmãos, esse é meu propósito, tá? Deus nos formou para cuidar uns dos outros, Deus nos formou para cuidar uns dos outros. Então já disse que a igreja existe para adorar a Deus, a igreja existe para viver em comunhão, a igreja existe para crescer espiritualmente, e a igreja existe para cuidar um do outro. Filipenses 2, 4, 7, cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Querido, Jesus, o Rei da glória, o Senhor dos senhores, o Filho de Deus, ele se esvaziou da sua glória, desceu do céu, veio à terra para ser servo. E por que você acha que aqui você vai ser Senhor e vai mandar em alguma coisa? A gente não manda em nada, irmãos. Todos nós somos servos, eu sou servo, você é servo. Nem pregar o que eu quero pregar eu posso. Você sabia disso? Às vezes eu vejo uma mensagem assim, eu vou pregar essa mensagem na igreja. Eles merecem. Aí vem o Espírito Santo assim, você não vai fazer isso, você está pensando que o púlpito é o quê, rapaz? O púlpito é um lugar para você dar recado pessoal para ninguém, não. O púlpito é o lugar de ministrar a vontade dele. Amém? Não pode, não pode. Você vai falar o que eu quero que você fale. Eu até brinquei que uma vez, falou que teve uma época que o pessoal estava falando assim, pastor, estava a onda de mudar nome de pastor, né? Pastor, apóstolo, bispo, tinha arcanjo, tinha rei, sacerdote, Jedi, tinha tudo, né? Espalhado pelo Brasil afora. Jedi é legal, mas acho que não vai cair bem aqui na denominação. Aí o pessoal, pastor, o que você acha? Eu falei assim, se eu pudesse mudar o meu título, eu mudaria. O pessoal, que legal, pastor. Vai ser o quê? Bispo ou apóstolo? Você vai ser garoto de recado. O nome vai ser esse. Porque é legal. Pensa comigo. Se você colocar assim, quem vai trazer a palavra hoje é o garoto de recado. Garoto é bondade sua, né? Mas garoto de recado, Leonardo. Aí você fala assim, eu não gostei dessa palavra hoje não, pastor. Aí eu falo assim, olha, não tem nada a ver com ela. Eu só trouxe um recado. A palavra não é minha. Eu só estou entregando para você um recado. Você reclama com o chefe. A palavra é dele. É ele que é o responsável. E eu acho que isso aí seria legal. Por quê? Porque eu sou servo e você é servo também. Irmãos, a igreja existe com um propósito. Um serve o outro. Um serve o outro. Um ajuda o outro. O texto da palavra diz, cada um cuide não somente dos seus próprios interesses. O que está matando a igreja hoje, irmãos? Egoísmo. Antropocentrismo.
É gente que vem à igreja não por amar a igreja, mas por querer usar a igreja. Vou lá na igreja. Eu contei para vocês de um amigo meu, lembra? Contei de um amigo meu que estudou comigo na faculdade, e no segundo período ele estava numa dificuldade muito grande. Eu estava ministrando a vida dele, falando com ele na faculdade, e tal, e ele muito resistente, era afastado da igreja, e tal, e não vou voltar para a igreja não, que Jesus o quê, sei que lá. E aí, rapaz, aconteceu que entrou férias, quando voltou no terceiro período, ele voltou já crente. Pai do Senhor, pastor. Eu falei, ô glória, o que foi, irmão? Voltei para a igreja, falei, Senhor, muito obrigado, voltou para a igreja, que benção, poxa, orei tanto por ele, mas me fala aí, como é que você voltou, como foi, me conta essa história. Léo, chamava de Léo, Léo, não tive como, tinha que voltar para a igreja, mas por quê? Olha, pensa comigo, bati o meu carro, minha mulher separou de mim, fui brigar com ela, tropecei, caí no chão, quebrei o braço, fiquei com raiva, joguei o celular, iPhone no chão, quebrou o iPhone. Está tudo dando errado na minha vida. Eu vou na igreja agora para ver se buscar uma bênção para resolver, ver se algum milagre acontece para melhorar os meus caminhos. Eu falei assim, meu filho, tudo bem que você voltou para a igreja por um motivo, né? Mas vai para buscar Deus, cara. Você não vai para recuperar seu carro, ou para recuperar seu casamento, ou para curar o seu braço, ou para ganhar um celular novo, não. Você tem que ir para a igreja por amor a Deus, por amor a Jesus. Quem está me entendendo aí, gente? Essa deve ser a nossa motivação. Eu vou à igreja para isso. Eu vou à igreja não movido pelas minhas vontades, porque talvez a sua vontade hoje estivesse em outro lugar, mas eu venho por amar a Deus e por amar o próximo. Por amar a Deus e amar o próximo. Então eu quero servir. Eu não articulo com a minha fé somente para meu benefício. A fé cristã, ela não é articulável para benefício próprio apenas, mas para o outro. Tudo que eu faço na minha fé, ela vai ecoar na vida do meu irmão. Então a essência, um propósito essencial da nossa vida como discípulos de Jesus e como igreja é servir o outro, é cuidar do outro. Irmãos, imagina uma igreja, imagina aqui a nossa igreja, a nossa igreja lotada, e na hora da adoração, adoração assim, fantástica, e aquela coisa tremenda, e as pessoas emocionadas, a pregação maravilhosa, e a comunhão, todo mundo aqui junto, já acabou as restrições, todo mundo abraçado, aquele negócio bacana. Aí quando sai daqui, encontra ali na frente alguém numa situação difícil, e a gente fala assim, epa, peraí, aqui a gente só serve quem é da igreja. Você aí que é do morador de rua, você que é homossexual, drogado, você não tem parte aqui não. Nós não temos nada para você. Pergunto, você acha que essa igreja seria uma igreja séria? Não. Porque igreja, ela é a única instituição que serve quem não é associado a ela. A gente investe dinheiro, irmãos. E tem investido dinheiro alto aí. O pessoal da construção está fazendo um trabalho lindo lá em Monte Belo. E mostraram aí como é que é o nome lá? Eu sou péssimo para isso. Revestimento lá dos banheiros, da parte de cozinha de Monte Belo. Gente, estão comprando o melhor. Amém, irmão? Amém, irmão? Pastor, mas é lá pro lixão. Lixão não, lixão já foi. Nós estamos enviando para uma nova comunidade, para algo novo que Deus está fazendo. Vamos oferecer o nosso melhor, irmãos. Vamos oferecer o nosso melhor. Vamos servir. Pastor, mas essa galera que está lá nem vem aqui. Mas vamos servir. Vamos entregar alimento, roupa, agasalho, carinho, oração para uma pessoa em situação de rua. Mas ele nem vem aqui. Ele se converteu e foi para outra igreja, glória a Deus. Vamos continuar fazendo. Quem concorda comigo, gente? Só para saber que estou no caminho certo, é isso mesmo? É isso que vamos fazer? Servir até quem não é daqui, irmão. Igreja é para isso. A igreja serve quem não é associado a ela. Irmãos, Deus tem boa obra para a sua vida. Efésios 2:10 diz que Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Deus quer usar você. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus quer usar você para abençoar alguém. E isso é uma coisa que eu estou repetindo muito aqui, porque, irmãos,
Se ficar somente uma pequena parcela da igreja servindo, nosso alcance será muito reduzido. Mas quando você entender, essa chave virar na sua cabeça: ei, estou aqui, estou sendo abençoado por Deus, e Deus tem um propósito para a minha vida, que não é somente ser bênção para mim, mas que através de mim, outros sejam abençoados. Aí você sai daqui com o coração pronto para abençoar, para servir alguém. Irmãos, essa igreja será imparável, essa igreja vai impactar vidas, essa igreja vai transformar a cultura. Por quê? Porque eu estou saindo daqui com um pensamento de abençoar, de servir, de estender a mão. A igreja existe para isso, e Deus tem um propósito para você, querido. Deus tem um chamado para você. Olha para quem está dizendo e fala assim: Deus tem um chamado para você. Mas fala mesmo, com vontade. Deus tem um chamado para a sua vida. 1 Pedro 4,10 declara: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Amém ou não amém? Deus chamou você para servir os outros. Deus quer que você sirva alguém. Eu não sei como ou fazendo o quê, mas Deus vai colocar você nesse corpo chamado igreja, e vai colocar você em um lugar em que você vai se ocupar para servir alguém, ser bênção na vida de uma outra pessoa. E para terminar, porque meu tempo já está acabando, Deus nos chamou para compartilhar de Jesus. Então vamos lá, vamos recapitular. A igreja existe para adorar a Deus, para celebrar a presença de Deus com alegria. A igreja existe para conviver na família, tem que fazer parte. A igreja existe para crescer espiritualmente. A igreja existe para cuidar um do outro, e a igreja existe para compartilhar de Jesus. Irmão, pensa comigo, vamos lá, mais uma vez, exercício mental hoje. Imagina só, nossa igreja adora de maneira linda, a nossa igreja tem uma comunhão extraordinária, todo mundo se ama, a nossa igreja, cada um serve um ao outro, a nossa igreja serve outras pessoas de fora, a nossa igreja está ocupada em estudar a palavra, em crescer espiritualmente, mas só falta uma coisa: nós não queremos que mais ninguém se converta. O que você acha dessa igreja? Está certo ou está errado? Você está entendendo? Esses 5 princípios que eu falei aqui são princípios inalienáveis. Não dá para ser igreja se tirar um deles. Aqui na minha igreja nós somos focados em pregar Jesus. Nosso negócio é pregar Jesus, pregar o evangelho. Então a gente vai pregar o evangelho, mas nós não gostamos de comunhão. Não vem ficar do meu lado não, que eu vou te dar uma cotovelada. Distanciamento foi uma bênção para a minha vida. Está errado. Não, a nossa igreja, a gente adora a comunhão, a gente anda todo mundo, sabe, um coladinho com o outro. Agora tem o seguinte: nós não queremos investir em estudo bíblico, não, a gente não quer crescer espiritualmente não, isso dá muito trabalho. Está errado. A nossa igreja é focada em serviço social. Nosso negócio é serviço social. Nosso negócio é servir o próximo, ir lá para fora, morador de rua, criança em situação de vulnerabilidade social. Vamos servir prostituta, vamos servir traficante, vamos servir. Agora só tem um detalhe: nós não queremos congregar, nós não queremos fazer parte da família. Está errado. Uma igreja saudável é uma igreja que consegue conjugar esses 5 propósitos, consegue caminhar em uns 5 propósitos, que celebra Deus com alegria, que convive através da comunhão, que cresce espiritualmente, que cuida um do outro e que compartilha do evangelho. Por isso que nossa igreja, irmãos, ela tem ações de assistência social, mas a nossa palavra principal é de salvação. Porque nós não queremos, lembra que eu falei aqui um dia desse? Que se a missão do projeto Abraçar for servir comida para morador de rua, nós vamos fazer isso até a volta de Jesus. Você entende isso? A missão não é essa, a missão é resgatar a pessoa na sua dignidade, é tirar aquela pessoa da rua para que ela se torne um homem segundo o coração de Deus, para que ela não volte mais para lá, para que tenha a vida transformada. Se for só dar um prato de comida, tem gente que faz isso, e é triste, eles falam isso para a gente: vocês são os únicos que sentam aqui para conversar com a gente. Que o objetivo não é entregar comida, a gente chega lá e fala assim, ó, quentinha, sopa, quem quer sopa, e vai embora. Não é isso, é sentar, é compartilhar a vida,
Eu ouvi aquela pessoa que é um invisível social. Você passa por ela e você nem percebe que ela está ali. É ministrar na vida dela, na mesma autoridade espiritual e na mesma dignidade que eu daria para uma autoridade pública, um promotor, quem for. Deus tem um propósito para a sua vida. Amém? Aí você chega para o camarada lá em cima, no alto governo, e fala assim, ó, Deus tem um propósito para a sua vida também. Deus nos chamou, irmãos, para pregar Jesus. A missão da igreja é proclamar o nome de Jesus. Efésios 3,10 declara, isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Mateus 28,19 declara, portanto vão, ou portanto ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual é a missão da igreja? Eu preciso proclamar o nome de Jesus, pregar o nome de Jesus, pregar o evangelho de Jesus. Por isso que a nossa igreja investe em missões, irmãos. Por isso que a gente está investindo em missões. Manda adolescente, jovem para pregar o evangelho. Terça-feira me ligaram desesperado, pastor, o cacique da tribo indígena que eles foram, já tinha se convertido, mas estava resistente, ele não queria aceitar o batismo. E na terça-feira passada, esse cacique da tribo indígena de Água Boa, onde eles estavam, há 102 anos de idade, foi batizado nas águas, irmãos. Foi batizado nas águas. A equipe da nossa igreja estava lá e ministraram o batismo, tinha pastor presente, e que bênção, irmãos. Que coisa maravilhosa. É por isso que a nossa igreja, irmãos, não vai recuar em nossos projetos missionários. É por isso que a nossa igreja não irá recuar. Quando liberar a cidade, aí, os protocolos, a cidade tiver, por exemplo, tiver carnaval, nossa igreja tem um projeto de carnaval. A gente vai para o meio do carnaval evangelizar e falar do amor de Jesus. Por que fazemos isso? Porque é missão da igreja, irmãos. É nossa missão. Eu preciso comunicar Jesus. A igreja existe para pregar o nome de Jesus. E para terminar, gente, Atos capítulo 1, versículo 8, que declara, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Querido, a igreja, ela já recebeu, entenda, não é que vai receber, ela já recebeu uma autoridade espiritual, um poder espiritual, poder que a capacita para ser testemunha. Quem é testemunha? Quem pode ser arrolado como testemunha? Hein? Aconteceu um crime, aconteceu uma situação, e a fulano foi chamado como testemunha. Por que ele foi chamado como testemunha? Porque ele presenciou um ato, porque ele ouviu alguma coisa, porque ele viu alguma coisa. Assim também somos nós em relação ao mundo lá fora. Nós somos testemunhas daquilo que Jesus fez na nossa vida. Jesus fez algo bom na sua vida, sim ou não? Então você é autoridade espiritual, mais do que o pastor, porque na sua vida, você sabe que você viveu. Aí você vai chegar lá fora, na fila do banco, ao invés de ficar falando assim, nossa, como que está frio, né? É, Jesus, esse tempo está difícil, né? Que tempo é esse que a gente está vivendo? Eu ouvi uma frase essa semana que fiquei, gente, o povo é muito criativo. Falaram assim, olha, essa frente fria não tinha nos governos anteriores. Aí botaram assim, fora gelocida. Já viram isso? Vocês viram? Gente, esse povo é muito criativo, gente. Aí fala mal do governo, fala mal do prefeito, da prefeita, fala mal de tudo. Aí você chega no lado e fala assim, ei, fala do que Jesus fez na sua vida, cara. Fala o que Ele fez na sua vida. Sabe por quê? Porque quando você fala o que Jesus fez na sua vida, você não precisa recitar versículos da Bíblia de cor. Eu não prego porque eu não sei falar igual o pastor, eu não sei citar os versículos bíblicos. Não precisa citar versículo nenhum. Você é a carta viva. Olha, lembra da história do cego que eu preguei aqui? Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Mas esse homem aí é o Messias? Não sei. Olha, eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. E é o que você deve fazer. Lá fora, vai e comunique. Pregue. Pregar Jesus é falar do que Ele fez na sua vida. A igreja existe para isso, irmãos. A nossa igreja, a gente
trabalha para tentar ao máximo. Nós falando como apóstolo Paulo, não que eu tenha obtido, mas uma coisa eu faço: a gente está avançando nessa direção, irmãos. Esse é o nosso alvo. Se você quer olhar para alguma direção, esse é o alvo que nós estamos olhando. Nós queremos ser uma igreja que adora. Quando é para adorar, a gente adora. Com uma igreja que convive e ama a família espiritual chamada igreja. E uma igreja que cresce espiritualmente, que busca a palavra, a oração, compromisso com Deus. Uma igreja que cuida um do outro, porque talvez hoje, irmãos, eu esteja ministrando sobre a sua vida. Mas você não sabe como que é bom. Quer dizer, você sabe sim que está recebendo agora, né? Mas às vezes quando o pastor Edmar, o pastor Vitor prega aqui na frente, André prega, e eu sento. É tão bom ser ministrado, irmão. É tão bom sentar ali e receber. Talvez hoje, irmãos, eu esteja ajudando você. Mas amanhã pode ser você que vai estar me ajudando. Pode ser. Talvez hoje você esteja fraco e eu te fortaleça, ou a igreja, ou o irmão te fortaleça. Amanhã pode ser você fortalecendo alguém. É um cuidando do outro. E ser uma igreja que prega. Deus tem incomodado muito meu coração nesse sentido, irmãos. Nós precisamos ter ousadia na pregação do evangelho. Pregar esse evangelho com autoridade. Irmãos, nossa igreja é uma igreja imperfeita. Não somos a igreja perfeita. Se você está procurando a igreja perfeita, você vai ter que continuar a sua jornada. Mas é essa a direção que a gente está trilhando. Esse é o propósito que motiva-nos a continuar. É nessa direção que a gente quer caminhar. Talvez nessa caminhada você vai cooperar com a gente. Você, pastor, eu estou junto com o senhor nesse propósito aí. Eu quero ser bênção para essa igreja. Conta comigo. Conta comigo. Eu quero entrar para esse time aí. Eu não sei o que eu posso fazer. Eu posso ser o gandula que fica lá, que pega a bola, mas eu vou ajudar. Esse pouquinho que eu posso fazer, eu vou ajudar. Pastor, eu não posso ajudar muito não, mas eu vou vestir a camisa e vou lá e vou dar o meu melhor, vou torcer pela igreja, para que nossa igreja faça, que aconteça, eu vou orar por ela, eu vou cooperar. Faça isso, irmão. Mas não tem como, irmão, chegar. Eu lembro que eu vi uma história no passado que retratava a igreja. E a história faz que a pessoa que contou a igreja é como se fosse um caminhão. O pastor, o motorista. E em cima do caminhão está a igreja, todo mundo sentado no caminhão em cima. Aí a igreja, o caminhão atolou uma lama, um lamaçal. Aí o que acontece? O pastor sai da direção, vai lá para trás para empurrar o caminhão para sair. Aí sai lá uma meia dúzia de líderes para empurrar. Mas a maioria fica sentada lá em cima do caminhão, assim, ó. Que hora que será que esse caminhão vai sair? Quando é que será que o pastor vai conseguir tirar esse caminhão desse atoleiro? E eu olhava para essa imagem e pensava assim: meu pai, eu não gostaria que a minha igreja fosse assim. Eu não gostaria. Eu gostaria que a minha igreja fosse a igreja que desce todo mundo, bota o pé na lama. Vamos levantar, vamos tirar esse caminhão da lama, não vai ficar parado não. E vamos fazer tudo que nós pudermos fazer para a igreja avançar. E a pergunta que eu tenho para você, para terminar essa palavra é: vamos empurrar nosso caminhão? Posso contar contigo para empurrar esse caminhão? Amém? Eu queria pedir a você que nessa manhã ouviu essa palavra, você que está acompanhando também pela rede social, pela nossa transmissão, comenta aí, coloca aí, digita, comenta assim: conta comigo. Eu quero perguntar para você que está aqui nessa manhã, se depender só de você, não estou falando do próximo, não estou falando do governo, da conjuntura política, da economia, da nova cepa, não, eu estou falando, se depender só de você, essa igreja avança ou ela para? Você pode se colocar de pé se você pensa assim? Vamos orar?